Começa agora o Revista TST, o programa com as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E nesta edição você confere. Professora comprova assédio moral por meio de gravação telefônica. Empregado vai receber em dobro por férias pagas com atraso. No quadro Quero Post, saiba as regras para recebimento do adicional de insalubridade. E veja também, Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho desenvolve site de pesquisa patrimonial para agilizar execuções. O Revista TST está no ar. O programa de hoje começa indo direto à seção 1 de dissídios individuais do TST, que julgou um caso importante. A repórter Luana Carvalho acompanhou os trabalhos da semana e conta pra gente. Olá, Luana. Olá, Ana. O caso é sobre um empregado do Banco Benge, instituição que foi privatizada e incorporada pelo Itaú Unibanco. O profissional reclamou na justiça que a empresa suprimiu a gratificação semestral recebida por ele. Por isso, reivindicou o pagamento de diferenças salariais. O empregado alegou que a atitude do banco violou a Constituição Federal, que prevê no artigo 7º a irredutibilidade do salário. O problema é que a mudança no pagamento teria ocorrido em 1999 e o profissional só recorreu à justiça em 2011. Por causa disso, o julgamento girou em torno do debate sobre a prescrição do prazo para entrar com ação trabalhista. Veja como foi o desfecho do caso na reportagem. O Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais declarou a prescrição total em relação ao pedido de diferenças salariais e de gratificação semestral. A decisão do TRT teve como base a diferença de mais de 5 anos entre a alteração no pagamento e o ajuizamento da ação. O Tribunal Regional seguiu a súmula 294 do TST. A súmula diz que, em se tratando de ação que envolva pedidos de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela também esteja assegurado por preceito de lei. O empregado recorreu e a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho reformou a decisão do TRT. A turma entendeu que a empresa descumpriu normas pactuadas. Por isso, reconheceu a prescrição parcial quinzenal do pagamento de diferenças salariais decorrentes de reajuste previsto em convenção coletiva, da gratificação semestral prevista em regulamento interno e das diferenças salariais referentes à gratificação de função. O Itaú Unibanco entrou então com recurso na seção 1 de dissídios individuais. A empresa alegou que substituiu as gratificações semestrais por complemento salarial. Afirmou ainda que a parcela não era assegurada por preceito de lei, sendo prevista em regulamento empresarial do banco incorporado. O relator, ministro Alberto Bresciani, aceitou o pedido e declarou a prescrição total da pretensão de diferenças de gratificação semestral. Do quadro fático exposto, não há elementos fáticos para concluir que não houve alteração, mas descumprimento do pactuado, uma vez que não há detalhes sobre a forma como ocorreu a substituição de parcelas. Não se sabe, por exemplo, se a alteração se deu também por norma interna e sem prejuízo financeiro para o reclamante. O ministro José Roberto Pimenta pediu vista regimental e apresentou o voto em maio deste ano. O ministro apresentou precedentes que foram no mesmo sentido e acompanhou o voto do relator. Constatei, em síntese, que o voto do eminente ministro Alberto Bresciani, superada a barreira do conhecimento, eu convirjo, a questão de fundo é exatamente a súmula 294, a jurisprudência desta casa realmente já se sedimentou no mesmo sentido, com base, inclusive, em aresto desta subseção, que eu transcrevo, da lavra do ministro Alberto Bresciani, está a folhas 8 e 9 do meu voto, e também cito as decisões das turmas. A decisão foi unânime. Dessa forma, a SDI1 restabeleceu a decisão de segundo grau e declarou a prescrição total da pretensão de diferenças de gratificação semestral. Na seção 2 de dissídios individuais também tivemos um julgamento relevante. Acompanhe na reportagem. A seção 2 de dissídios individuais do TST afastou a penhora de uma casa, apesar de o novo dono não ter o registro do imóvel.
Em segundo grau, o pedido havia sido negado. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange os estados do Pará e do Amapá, havia entendido que o reclamante não poderia ser considerado possuidor do bem sem um registro formal no cartório competente. Dessa forma, a casa ainda seria dos sócios de uma microempresa de entregas, condenada por uma reclamação trabalhista em Belém. O comprador alegou que adquiriu o imóvel antes da condenação da empresa. 2 anos depois da compra, ele teria tentado receber a certidão de quitação, mas não conseguiu realizar a transferência. Foi então que soube que o bem estava penhorado em razão de processo judicial. O novo proprietário recorreu da decisão do TRT que manteve a penhora. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do recurso na SDI 2, ministro Agra Belmonte, observou que o artigo 674 do Código de Processo Civil foi violado. De acordo com o artigo, quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. O ministro ressaltou ainda que a transição foi firmada em contrato particular e que o novo proprietário se enquadra nas determinações do artigo do Código de Processo Civil. Por decisão unânime, a penhora do imóvel foi afastada. Depois do intervalo, quero post. Saiba as regras para o recebimento do adicional de insalubridade. O Revista TST está de volta e vamos conferir casos julgados pelas turmas do TST. A gente inicia o giro de notícias pela primeira turma. Um empregado da Companhia de Águas e Esgotos do estado do Rio Grande do Norte vai receber em dobro por férias pagas com atraso. Segundo o profissional, as férias não eram acertadas com antecedência, mas na data do pagamento normal do salário do mês. Por entender que toda a remuneração do período deveria ser antecipada, ele solicitou o recebimento em dobro da parcela. Ao julgar o caso na primeira turma do TST, o relator, ministro Dezena da Silva, concluiu que a decisão do TRT em considerar regular a quitação da remuneração no curso das férias contrariou a súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho. A súmula estabelece que é devido o pagamento em dobro da remuneração de férias caso o empregador não cumpra o prazo previsto no artigo 145 da CLT. O dispositivo determina o pagamento até 2 dias antes do início das férias. Uma professora do Colégio Integrado Objetivo, em São Paulo, fez uma gravação telefônica para comprovar atos de assédio moral contra ela. O caso foi julgado pela 7ª turma. A colaboradora pediu o pagamento de indenização por dano moral, mas o Tribunal Regional do Trabalho, em São Paulo, manteve a sentença que havia negado o pedido de indenização. Em defesa, a empresa negou as acusações e disse que a prova não tinha valor legal por ter sido obtida de forma ilícita, sem o conhecimento das pessoas que foram gravadas. Ainda de acordo com o processo, a professora tinha se afastado da escola para exercer cargo na Prefeitura de São Paulo. Porém, acabou sendo exonerada. Ao retornar ao colégio, o estabelecimento a deixou sem aulas e quis cobrar mensalidades dos filhos dela que tinham direito à bolsa integral. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do processo na 7ª turma, ministro Vieira de Mello Filho, observou que, pelo artigo 332 do Código de Processo Civil de 1973, todos os meios legais e moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos em que se baseia a ação ou a defesa. Sendo assim, o ministro afirmou que não existe ilicitude na gravação. Estou conhecendo do tema assédio moral, gravação,
por violação 332 do CPC de 76, no mérito, dar provimento para reconhecer a licitude da gravação e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Origem, a fim de que proceda ao exame da prova como entender de direito. Durante o julgamento, o ministro também frisou que o TST já afirmou entendimento sobre a questão. A jurisprudência prevalecente no Tribunal Superior do Trabalho orienta-se no sentido de que a gravação telefônica feita por um dos interlocutores não constitui prova ilícita, ainda que sem o conhecimento do outro. Trata-se, portanto, de prova lícita apta à comprovação de fatos alegados pela parte precedentes do tribunal. Os demais ministros acompanharam o voto do relator. Por unanimidade, a 7ª turma do TST determinou o retorno do processo ao TRT para que a gravação telefônica seja examinada. A 4ª turma isentou a GDK de Salvador e a Petrobras de indenizar um empregado que se acidentou ao atravessar um córrego. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas havia mantido a condenação imposta às empresas em primeiro grau. A decisão do TRT também tinha aumentado o valor da reparação por danos materiais para R$ 46 mil e fixado a indenização por danos estéticos em R$ 5 mil. No entendimento do Tribunal Regional, as empregadoras tiveram culpa concorrente no acidente. De acordo com o processo, o empregado se acidentou ao tentar pular um córrego. Ele fraturou o fêmur e sofreu trauma no joelho, por isso passou por cirurgia. Segundo o profissional, a travessia foi autorizada pelo superior hierárquico dele. Na 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi diferente. O relator do caso, o ministro Alexandre Ramos, observou que o próprio TRT concluiu com base em depoimento de testemunha que a travessia no rio era vedada pela empresa, havendo ordem expressa nesse sentido, e que havia ponte permitindo alcançar o outro lado do córrego sem riscos. Assim, para o relator, a culpa foi exclusiva da vítima. A decisão foi unânime. O Giro de Notícias encerra com o julgamento da 5ª turma. Um gerente de vendas da Ambev teve negado o pedido para receber horas extras. A solicitação havia sido aceita pelos juízos de primeiro e segundo grau. O entendimento foi o de que o cargo do profissional não envolvia comportamento ou confiança especial. Em defesa, no TST, a Ambev sustentou que o gerente possuía poderes de mando e gestão e recebia remuneração diferenciada. O relator, ministro Breno Medeiros, considerou os argumentos e observou que, de acordo com o processo, o profissional controlava a jornada de trabalho e as férias de subordinados e tinha poderes para admitir, demitir e aplicar punições. A decisão foi unânime. E não deixe de conferir essas e outras notícias na página do TST no Facebook. E você também pode aproveitar para comentar as decisões. O endereço é facebook.com/TSTJus. E vamos conferir uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag Quero Post. A pergunta que chegou para a gente com a hashtag Quero Post foi publicada no Facebook. O Wagner diz que é da área da saúde e trabalha na triagem recebendo doentes. Ele quer saber se deve receber o adicional de insalubridade. Vamos conferir. Aferir a pressão arterial, procedimento simples, normalmente feito antes do atendimento médico. Ajuda a classificar a gravidade do caso e dá uma ideia de quanto tempo a pessoa pode esperar por socorro. Segundo esse técnico de segurança do trabalho, a triagem faz parte das rotinas administrativas da área hospitalar, apesar de o profissional manter contato com o paciente. A triagem é um procedimento administrativo, ele não é um procedimento especificamente técnico, né, onde ele tem que fazer uma sutura, aplicação de medicação. Então, isso como é um processo na chegada do paciente, é considerado um processo administrativo, porque ele não está dentro de uma área de risco. Denilson Santana é presidente da Associação Brasiliense de Engenharia de Segurança do Trabalho. Ele avalia que o risco de contaminação é pequeno no ambiente onde são feitas as triagens. A possibilidade de um risco biológico, há essa possibilidade, porém a gradação do risco ela pode ser mínima, sendo mediana, independente do caso, mas com uma quantidade muito pequena, se eu for considerar a quantidade total de atendimentos num determinado período. Então, isso até
chega a haver aquela classificação como contato eventual e pode-se chegar ao intermitente, mas em casos muito remotos. Mesmo assim, a legislação brasileira prevê o pagamento de adicional de insalubridade a esses profissionais. Então, na triagem, como não se sabe ainda qual é a condição, se essa pessoa tem alguma doença e se essa doença pode ser objeto de contágio ou não, o direito dele se restringe ao adicional de insalubridade em grau médio. Agora, se ele atua num setor do hospital onde fiquem isoladas as pessoas com doenças infecto-contagiosas, aí, como ele trabalha só com esse tipo de paciente, e o risco aí é infinitamente maior de adoecimento, então, nesse caso, a insalubridade é considerada de grau máximo e ele, então, tem direito de receber o adicional de insalubridade de 40%, mesmo não sendo ele um profissional de saúde, mesmo sendo só da área administrativa. O adicional de insalubridade está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e as regras de como o pagamento deve ser feito estão na norma regulamentadora número 15 do extinto Ministério do Trabalho. É considerada atividade insalubre toda aquela que oferecer risco à saúde do empregado, seja por envolver ruído, calor, frio excessivo, radiação ou agentes químicos. O contato permanente com pacientes ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros locais usados para atendimento médico permite o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio. O contato permanente com pacientes em área de isolamento por doença infecto-contagiosa garante o pagamento em grau máximo. O juiz do trabalho, Antônio Humberto de Souza Júnior, esclarece que o empregado não precisa estar exposto a risco durante toda a jornada de trabalho para receber o adicional de insalubridade. Basta ficar comprovada a habitualidade. O magistrado detalha ainda que existem 3 níveis para o pagamento do adicional. A insalubridade em grau mínimo, a insalubridade em grau médio e a insalubridade em grau máximo. Elas são estabelecidas em relação à remuneração em percentuais sobre o salário mínimo. Assim, a insalubridade ou o adicional de insalubridade em grau mínimo será pago à base de 10% do salário mínimo. O adicional de insalubridade em grau médio ensejará o pagamento de 20% sobre o salário mínimo. E o adicional de insalubridade sobre grau máximo ensejará o pagamento de 40% sobre o salário mínimo. O juiz lembra também que o direito ao adicional de insalubridade independe do contato físico com o paciente. O contato não precisa ser tátil, eu não preciso tocar, porque há diversas doenças, por exemplo, que são contraídas pelas vias aéreas, por exemplo, por aspirar, não é? o mesmo ar em que está a pessoa infectada. Então, eu não preciso tocar na pessoa para que eu tenha direito ao adicional, mas eu preciso estar próximo a ela, de modo a estar, em tese, correndo algum risco de adoecimento. É isso que gera o direito ao adicional. Se a pessoa trabalha numa área administrativa totalmente isolada, que é o que acontece normalmente da ala de internação, por exemplo, ou de ambulatório, ou de pronto-socorro, ele não terá um contato próximo com os pacientes e, por isso, então, não deverá ter direito ao adicional de insalubridade. E no próximo bloco, Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho desenvolve site de pesquisa patrimonial para agilizar execuções. Estamos de volta e veja outras notícias que foram destaque no TST ao longo da semana. Os projetos de boas práticas e de políticas sociais identificados nos Tribunais Regionais do Trabalho podem ser consultados no site da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. O Banco Nacional de Boas Práticas e de Políticas Afirmativas visa disseminar as ações realizadas nos estados com o intuito de combater a discriminação.
Outro objetivo é implementar projetos que beneficiem comunidades carentes ou em vulnerabilidade social. Iniciativas como a Orquestra de Câmara do Alto da Mina, que une a música e capacitação profissional de adolescentes de baixa renda, estão listadas na página por TRT. Os gestores nacionais do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho estiveram reunidos no TST para tratar dos preparativos para o 5º Seminário Internacional do Trabalho Seguro. O evento vai ser nos dias 16, 17 e 18 de outubro no TST em Brasília e contará com a participação de especialistas da França e dos Estados Unidos. Com o tema Violências no Trabalho, Enfrentamento e Superação, o seminário vai discutir a prevenção de acidentes do trabalho e de doenças ocupacionais. Os desafios da carreira para as juízas e a igualdade de gênero foram debatidos durante o primeiro curso nacional A Mulher Juíza. O evento foi promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENFAM, em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, e com o Conselho Nacional de Justiça. Foi abordado o reconhecimento dos cenários de gênero no que se refere aos ramos do Poder Judiciário, em especial a questões relacionadas à carreira das mulheres na magistratura. Estiveram presentes o diretor da ENAMAT, ministro Vieira de Melo Filho, a ministra do TST, Maria Cristina Peduzzi, e a conselheira da ENAMAT, ministra Cátia Arruda. O Tribunal Pleno do TST elegeu os ministros Augusto César e José Roberto Pimenta como membros titulares do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Os ministros Hugo Scheuermann e Delaide Miranda Arantes foram eleitos conselheiros suplentes. As vagas a serem preenchidas são ocupadas atualmente pelos ministros Valmir Oliveira da Costa e Maurício Godinho Delgado, que cumprem mandato até 29 de junho. O presidente do CSJT e do TST, ministro Brito Pereira, saudou os novos conselheiros, agradecendo o trabalho e a dedicação dos ministros que estão prestes a deixar o conselho. A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho desenvolveu uma página na internet de pesquisa patrimonial. A novidade visa agilizar a solução de processos na fase de execução. Uma audiência aqui, um julgamento ali, uma conciliação concluída. O ritmo das atividades no Tribunal Superior do Trabalho é intenso. Todo esse empenho da Justiça do Trabalho resultou em quase 320 mil processos julgados pelo TST em 2018. Cada uma das 8 turmas do tribunal julgou, em média, por mês, 37.924 processos. E para efetivar e facilitar o cumprimento das execuções trabalhistas, a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho lançou uma página na internet para auxiliar a procura de bens passíveis de penhora para o pagamento de dívidas trabalhistas. Sistemas que ajudam a rastrear o patrimônio dos devedores em processos trabalhistas estão reunidos na página. A juíza auxiliar da Corregedoria do TST, Ana Carolina Gontijo, ressalta que a concentração dos links em um só lugar vai facilitar o trabalho dos magistrados no país. A página da Corregedoria de Pesquisa Patrimonial, o principal objetivo dela é levar informação aos tribunais. E diante da informação, os tribunais terão subsídios para firmar convênio com as ferramentas, e isso na atividade jurisdicional, na ponta, na primeira instância, ele consegue ter mais subsídios para prestar efetivamente a jurisdição, ou seja, especialmente na execução, entregar a tutela ao autor do processo. A magistrada explica ainda que desde que os 24 TRTs passaram a implantar os núcleos de pesquisa patrimonial, a identificação de bens de devedores em processos trabalhistas passou a ser mais efetiva. Os núcleos de pesquisa patrimonial, eles foram criados a partir de 2011, quando foi editada uma meta do CNJ, a meta 5 de 2011, que determinou que os tribunais regionais do trabalho criassem núcleos de apoio à execução. Nesse contexto, os núcleos de pesquisa patrimonial, via de regra, eles cuidam das grandes execuções no tribunal. Então, aquelas execuções frustradas, que são grandes devedores naquela região, via de regra, são centralizadas no núcleo de pesquisa,
onde, através dessas ferramentas de trabalho de inteligência, de cruzamento de informações, as execuções, o objetivo principal é encontrar patrimônio que seja suficiente para pagar essas execuções que até então eram frustradas. A iniciativa de acesso facilitado aos sistemas foi divulgada pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, durante a última reunião ordinária do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho, Colé-Precor. Na ocasião, o ministro reforçou que no ano passado foram pagos aos reclamantes, em razão de sentenças da Justiça do Trabalho, mais de 30 bilhões de reais. Para o corregedor, a nova página de pesquisa patrimonial vai melhorar a prestação jurisdicional. Essas ferramentas, elas visam a proporcionar ao juiz e às partes meios para localizar patrimônio oculto, bloquear contas, identificar veículos em nome do devedor, ou seja, são ferramentas que visam a dar mais efetividade na execução. A ideia de reunir todas essas ferramentas em uma única página, além de economizar tempo para o juiz, ela dá ao magistrado a possibilidade de avaliar nesse leque de opções qual melhor se adapta à situação que está sendo resolvida. As funcionalidades de cada um dos sistemas de busca patrimonial de devedores estão disponíveis no site tst.jus.br/corregedoria, na aba Serviços, Pesquisa Patrimonial. E esta edição do Revista TST fica por aqui. Outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho você pode conferir no nosso site e nas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.